porque eu ouvi lá em casa, eu ouvi um pequeno, a turma está toda gripada, está todo mundo ficou gripado, Emanuela. E aí a Flávia ficou, queria vir, estar hoje com as crianças, não veio, e aí ficou muito em cima para chamar outra pessoa, porque a gente estava certo que hoje estaremos aqui, né? Então hoje Raquelzinha fica aí, Artuzão está aí, a mensagem vai ser boa, não pode ficar aí, tranquilo. Vai ser uma bênção, fica aí e aproveita, tá bom? Aproveita, só tá aqui, só ele ficou em casa também. Glória a Deus. Gente, que bom, essa mensagem de hoje tem uma expectativa grande. Vocês sabem que eu gosto muito de pregar assim, no aspecto emotivo, emocional. Talvez não seja o caso, talvez até você no primeiro momento nem goste da mensagem de hoje, mas creia em mim, existe algo muito importante nessas linhas que a gente vai falar agora, muito importante. E no final vou deixar aí espaço para perguntas, como eu fiz nas 2 semanas passadas. Então, mais uma vez, fique ligado, nosso cérebro, quando estamos ouvindo algo, vendo algo que não nos chama a atenção, ele teria de desligar. Se for alguma coisa contrária à nossa mente, é aí que ele se fecha mesmo. Mas vamos brigar com o nosso cérebro e vamos deixar ele atento, porque eu mais uma vez insisto, a gente tem algo muito importante nessa noite, tá bom? Desculpa pelo meu cabelo, que cresceu, toda hora tem que tirar, porque eu tenho certeza que estou parecendo aquele assassino do filme onde os fracos não têm vez, lembra? Era um cara terrível, só que eu tinha um cabelo esquisito, assim, não meu. Eu ficava apavorado quando eu me olho no espelho, só que eu tive tempo de cortar o cabelo, então toda hora tem que mexer assim, me perdoem, tá bom? Eu vou tirar essa cara de assassino do filme dos olhos fracos não fez. Não assista esse filme, você não vai dormir durante uma semana, eu garanto. Nossa mensagem de hoje é, vamos falar bem forte, vamos lá? Conhecendo a Deus e fazendo sua vontade. É a série que a gente encerra hoje. Se você tiver perguntas e dúvidas, escreva aí que no final eu vou deixar a oportunidade para fazer perguntas, tá bom? Então escreva aí. E a mensagem de encerramento é, todos juntos? Como ser e como fazer a vontade. Mais uma vez, como ser e como fazer a vontade. Pena que eu não gravei as 2 últimas, seria importante, mas a gente voltou a filmar ali, a gravar. Vamos ver como é que vai sair. Vamos orar mais um dia. Pai Santo, em nome de Jesus, fala o nosso coração, fala o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, usa essas palavras, Senhor, e traduz na nossa mente, no nosso coração, de acordo com o teu querer, para nós entendermos a tua proposta de vida para as nossas vidas, para nós entendermos o que é fazer a tua vontade, para nós, Senhor, sermos cheios da tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que você nessa noite está aqui e tem decisões importantes para tomar. A vida é sobre isso, é uma sucessão de decisões, e por isso a mensagem é muito importante para você. Gostaria que nós lêssemos 2 textos da palavra de Deus. Primeiro está em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Nós lemos esse texto nas 2 últimas semanas, tá bom? É o apóstolo Paulo falando dessa igreja, e ele diz assim, leia comigo: por esse motivo, desde o dia que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Agora Paulo vai falar que oração ele fazia. Vamos ver a oração de Paulo? Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Olha que oração boa que Paulo fazia por aqueles irmãos. Olha que oração boa você fazer sobre a sua vida. A gente faz tanta oração besta, tanta oração superficial. Olha que oração boa. Senhor, me encha do seu conhecimento, da sua vontade, com toda a sabedoria que o Espírito Santo de Deus dá. E eu imagino lá o pipoqueiro enchendo o saquinho de pipoca, recalcando, e sacudindo, e transbordando. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. A gente cantou as promessas de Deus. A gente teve promessa boa, sermos cheios de quê? De grana? Não. De bens? Não. Do conhecimento, da sabedoria, da vontade de Deus. Mais um texto bíblico, Provérbios 20, 27. Vamos ler todos juntos?
O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Você não entendeu porque eu coloquei esse versículo? Já você vai entender. O espírito do homem é a lâmpada de quem? Do Senhor, a qual esquadrinha, quer dizer, analisa, vê todo o mais íntimo do corpo. Vocês vão entender por que esse versículo. Vão entender agora, porque o meu primeiro ponto é o primeiro ponto de todas as outras mensagens que eu preguei. E se você não estiver atento ao que eu vou falar agora, você não vai entender minha mensagem e vai ser um desastre, porque os pontos 2, 3 e 4 só fazem sentido se você entender o ponto 1. Vocês estão comigo? Até os que estão dormindo estão comigo. Amém? Vamos para o ponto 1. Todos viram? Lembre-se, ser é mais importante do que fazer. Ser a vontade de Deus é mais importante do que fazer. É importante fazer a vontade de Deus? É importante, mas há algo mais importante do que é ser a vontade de Deus. Essa foi a minha mensagem 2 domingos atrás. Eu só estive em cima desse ponto. Por isso que eu coloquei esse texto de Provérbios. Volta, Carol, para mim. Isso, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quer dizer, como vocês vão ver essa noite, o desejo de Deus, a vontade de Deus, ele flui de onde, gente? Do nosso interior. Mas para que isso aconteça, pode passar, cara, você tem que fazer entender isso. É uma verdade mais espiritual do que lógica. Por isso nós não estamos aqui estribados, confiados na nossa capacidade linguística e intelectual. Nós estamos aqui querendo que o nosso coração e a nossa mente se abram para uma verdade espiritual. E o que eu estou falando para você, você só vai entender no âmbito do Espírito, no âmbito do Espírito. Por quê? Faz lógica? Não muito. No campo da mente, também não é muito lógico, né? É totalmente absurdo. Mas no Espírito faz, ser é mais importante. Quer dizer, nós temos que ser consumidos pela vontade de sermos a vontade de Deus. Explodirmos em atos, em ações, em palavras que são congruentes com a vontade de Deus. Olhe para mim. O principal item da agenda de Deus não é o seu próximo passo, a sua próxima decisão, fazer isso ou aquilo. O principal item na agenda de Deus é a sua identidade. Que você entenda quem você é em Deus. Esse é o principal item. Mas, pastor, eu preciso saber se eu vou ficar aqui em Brasília ou se eu vou mudar para o Ceará. Domingo passado tinha uma querida pessoa aqui no nosso meio orando, você pode dar uma licença, eu fiquei aqui uma cooperativa. E aí, a gente orou. É uma decisão importante? Lógico! Mas existe uma decisão mais importante para ela. Qual é a sua identidade em Cristo? Isso é o mais importante, gente. Não é sobre fazer, é sobre ser. E nós, ocidentais, né, somos sempre bombardeados sobre como fazer, como saber. Pegue o livro, até eu entendo que há valor nisso sim, mas como saber a vontade de Deus? Então os livros, 99% vai dizer dicas. Nessa noite eu vou explorar esse assunto no final da mensagem. Mas, gente, não vai fazer sentido se antes de saber, de querer saber se vai para a direita ou para a esquerda, casar com o João ou casar com a Maria, morar em Brasília ou morar no Ceará, comprar um carro ou comprar uma casa, não vai fazer sentido se você não entender que o mais importante na agenda de Deus é o ser, é a sua identidade, saber que Ele nos ama. E agora eu vou falar algo perigosíssimo.
extremamente perigoso. Ele nos ama a despeito do que fazemos. Isso é perigosíssimo, né? Porque a gente, então eu vou sair fazendo tudo que der na telha. Você não entendeu que o mais importante é ser. Por isso, gente, algumas perguntas que vêm de mentes que não entenderam isso. Que o mais importante é ser. Mas até onde eu devo ir? Até onde eu devo chegar? Entenda que o mais importante é ser. Saber que Ele nos ama a despeito do que nós fazemos. Isso é uma verdade impressionante, gente. Deus te ama com amor perfeito e infinito. Aí os nossos pecados, Deus se entristece. Sim, se entristece. A Bíblia fala assim. Mas Ele continua nos amando. Se pais e mães que são imperfeitos fazem assim com os filhos, né? Continua amando a criatura. Imagina o nosso Pai perfeito. Ele nos ama. E os nossos pecados só prejudicam a nós. Entristece a Deus, sim, mas só prejudicam a nós. Se você entender que esse amor dele, Ele quer que a gente entenda esse amor dele, não só intelectualmente, mas experiencialmente, não sei nem se existe essa palavra, mas vivencialmente, em cada célula, em cada molécula, em cada centímetro quadrado do nosso ser. Sobre isso, gente, olha por isso, deixa eu dizer o que é o mais importante para você que acabou de conhecer Jesus e para você que já está andando há 75 anos com Jesus. O mais importante, sabe o que é? É descansar em Deus. Eu queria que você falasse isso para a pessoa do seu lado, com carinho, com amor, e fala assim: o mais importante é você aprender a descansar em Deus. Se você tiver intimidade, você pode olhar, falar. O mais importante, como é que os judeus se saúdam? Alguém sabe? Shalom. Eles falam uma palavra. Qual é a palavra? Shalom. Shalom. Tem até algumas igrejas que falam a paz do Senhor, não é verdade? Algumas comunidades da fé falam a paz do Senhor. Vem dessa saudação judaica. Só que a pessoa não entende, pensa que paz é a ausência da guerra, é aquele sentimentozinho, mas não é isso, é muito mais do que isso. A paz de Deus, o shalom de Deus é a plenitude, onde nós descansamos em Deus, sabendo que nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Pode ser o último momento da nossa vida, a gente está feliz, porque Deus é o nosso shalom, é a nossa paz, é a nossa plenitude. Queridos, queridas, todo dia eu acordo, coloco um mapa mundi, eu falo: eu quero ganhar o mundo. Mas uma coisa que eu preciso de ganhar o mundo é ganhar esses 2 quilos de macarrão que fica aqui dentro, para que ele fique descansando aonde, gente? Em Deus. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu analiso assim como foi a semana, como foi o dia, como foram as horas, e eu vejo que eu não descansei. Eu me estressei, que eu me aborreci, que eu quis esganar, que eu quis que fosse da minha vontade, do meu jeito. Eu me entristeci porque eu não tinha, porque eu não possuía, porque eu não fui reconhecido. Sendo que se naquele momento eu pegasse os 2,5 kg de macarrão e falasse: mente, descansa em Deus, porque em Deus você tem tudo, em Deus você tem o shalom, em Deus você tem a plenitude, o dia teria sido diferente, a coisa teria sido diferente, as decisões que a gente precisa tomar teriam sido diferentes, gente. Será que um dia a gente vai descansar em Deus? Aprender isso. Aprender que Deus quer se alegrar conosco, quer dançar conosco. Por isso que esse momento do louvor é tão simples, né? A gente fica assim com cântico, mas ele é uma expressão de algo que tem que ser na nossa vida. Deus quer dançar conosco, gente. Eu sou pra turma aí dançando, né?
Daqui um dia vai ter mais gente nessa aula de dança do que aqui dentro do domingo, viu? Está crescendo assim vertiginosamente. Estou dançando aí. Dance mesmo. Mas aprenda que a gente tem que dançar com Deus. Não é no domingo à noite. Não, gente, vocês estão entendendo, né? É uma verdade espiritual. Você viver o seu dia a dia. Porque essa é a vontade de Deus. Olha só, hoje nós tivemos a nossa comunhão, né? Assim que fala, né? Paulo, que é comunicação, é isso. É sobre isso. A gente quer saber a vontade de Deus. A gente quer conhecer a vontade de Deus. Gente, só vai surgir realmente, efetivamente, concretamente, se nós entendermos que a vontade de Deus é nós sermos a vontade, descansarmos em Deus, bebermos do amor e do de Deus. Não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus ame mais você. Não há nada positivamente e negativamente. Não há nada de ruim que você possa fazer que Deus vai te amar mesmo. Porque Deus, diz João 3,16, vamos lá? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus para que todo aquele que crê não pereça. Entendeu? Uma coisa muito ridícula. As pessoas pensam que Deus morreu para que tivesse mais trabalhadores, né? Para estender o reino. Não. Deus nos amou antes que deu. É paixão incompreendida, é paixão desmedida, infinita. Isso é tudo. Se nós entendermos, a gente vai falar hoje um belo dia para morrer. Porque eu tenho tudo o que eu preciso mais nessa vida. Lembre-se de ser mais importante do que fazer. Dê espaço para Deus. Volta, Carol, por favor. Esse versículo, já vou passar para os outros pontos, são curtinhos, tá bom? Esse é o mais longo. Esse versículo fala de lâmpada, né? Fala de luz, que quando o nosso espírito está conectado a Deus, Deus derrama luz nesse espírito. E vem luz sobre todas as áreas da nossa vida, os recursos da nossa vida. E essa luz ela é tão poderosa, gente, que ela redefine o nosso passado. Tem muita gente que não toma decisões corretas, não sabe a vontade de Deus, porque não permitiu esse andar de Deus na sua vida para redefinir, inclusive, coisas do passado, sabe? Frustrações do passado, né? Traumas do passado. Não deixou a luz de Deus entrar e curar. Não que Deus vai mudar o passado, é impossível mudar o passado. O que aconteceu? Aconteceu. Mas Deus pode redefinir o passado. Eu tenho um pastor conhecido meu que estava falando dessa experiência, achei muito interessante. Ele teve um acidente de carro recentemente. E ele machucou o pescoço, estava produzindo muita dor. Mas mais do que isso, estava produzindo assim um tremendo mal-estar nele. E ele não entendia por quê. E ele orando nesses momentos em que você precisa ter, de buscar Deus sozinho, é bom buscar Deus coletivamente, é importante, mas ele começou a lembrar de quando ele era criança. E na escola que ele estudava, a professora pegava um livro e toda vez que ele fazia uma gracinha, porque ele era o palhaço da sala, era a forma dele aparecer, né, para compensar outras coisas na vida, ela batia com o livro na cabeça dele. E aquilo doía, mas ele não chorava, porque ele queria mostrar-se como a criança forte, o palhaço da sala, todo mundo ria. E como aquilo no fundo magoava ele tremendamente. Como ele queria chorar e não podia. E como aquilo não tinha sido ainda iluminado pela luz de Deus. Isso anos depois, né, gente? E como ele ali em Deus, ele pôde mais uma vez ver. E naquele momento, embora ele não visse quando criança, mas agora como adulto ele começou a ver, Jesus estava presente. E Jesus estava falando: olha, eu não concordo com o que eles estão fazendo. Eu estou aqui para curar a sua dor, para te libertar disso. Você tem valor, você não é um palhaço, você tem valor para aquilo que você é. Ele descreve como aquele momento foi redefinido. E a nossa vida é assim, né, gente? Porque é um processo. Como as coisas vão aparecendo.